Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao IDP e à FGV pelo convite para participar hoje aqui do Fórum Jurídico de Lisboa, cumprimentar meus colegas de mesa, o professor João Paulo Bachur, doutor Paulo Gonet, doutor Fernando Braga e o ministro Gilberto Carvalho nessa participação e falar da minha felicidade de estar aqui hoje, podendo participar e discutindo esse tema. Meu nome é Ricardo Leite Ribeiro, eu sou advogado de formação, sou mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito da Concorrência pela Universidade de Nova York, mas sou também diretor de Relações Governamentais da Uber no Brasil, e hoje é desse lugar de representação institucional também que eu falo aqui nesse fórum. E fazendo esse preâmbulo, queria, antes de mais nada, dizer que o Brasil é um país e um mercado extremamente relevante e importante para a Uber. Cerca de 20% de todos os trabalhadores cadastrados na plataforma da Uber no mundo estão no Brasil. Hoje, o trabalho em plataforma e regulamentações específicas, de regras específicas para essa forma de trabalho, estão sendo debatidas no mundo e no Brasil também. E nós acreditamos que esse debate deve ter contornos locais, porque as soluções vão variar de país em país, dadas as diferenças institucionais, culturais, jurídicas e econômicas de cada sociedade. No caso brasileiro, essa responsabilidade incumbe ao governo brasileiro e ao Congresso Nacional. A nossa disposição, no entanto, é de colaborar de forma transparente com ambos na busca de soluções que sejam inovadoras e permitam, ao mesmo tempo, garantir acesso às políticas de proteção ao trabalho a esses trabalhadores, sem com isso comprometer as características que definem esse tipo de trabalho, que é a flexibilidade, a autonomia e a liberdade de que eles gozam nesse modelo atual. Então, é nesse espírito que a gente participa do grupo de trabalho, criado no ambiente do Ministério do Trabalho do Governo Federal, que reúne empresas, governo e trabalhadores no intuito de discutir propostas de regulamentação dessas atividades. E aí eu quero começar fazendo uma introdução, dizendo que eu pretendo, nessa breve apresentação aqui, passar rapidamente pelas características específicas dessa forma de trabalho, que eu acredito singularizam esse modelo, e apontar criticamente alguns caminhos possíveis para a gente discutir formas de regulá-lo. O surgimento e crescimento do trabalho intermediado por plataformas de aplicativos de tecnologia é um fenômeno relativamente recente. Ele data dos últimos 10 anos, né? E é importante reconhecer que, ao longo desse período, a gente pôde assistir um crescimento exponencial de oportunidades de trabalho e geração de renda a milhões de pessoas, puxado por uma grande onda de investimentos que ampliou a concorrência em setores antigamente analógicos, criando serviços mais eficientes que levaram ao consequente barateamento dos serviços aos consumidores finais. Isso tudo em um período em que a economia brasileira, particularmente, logrou baixos índices de crescimento econômico e altas taxas de desemprego. Uma pesquisa do IPEA de 2021 chegou a apontar textualmente o papel importante que as plataformas cumpriram como uma importante alternativa de segurança de renda para milhares de pessoas nesse período. Isso porque o acesso amplo e rápido e simples a essas oportunidades de trabalho, combinada com essa liberdade de dispor sobre o momento e a forma de ingressar na plataforma, permite usos diversos e complementares entre elas. Há 10 anos atrás, a Uber sequer operava no Brasil. A nossa operação começa no Brasil na Copa do Mundo 2014. E hoje em dia, a gente possui no país mais de 20 milhões de usuários ativos e mais de 1 milhão de motoristas cadastrados ativos, que significa que foram pessoas que fizeram pelo menos uma viagem no mês anterior. Nesse período, a gente também discutiu e passou por diversas controvérsias regulatórias sobre a legalidade desse tipo de serviço. E embora essa discussão não tenha sido propriamente trabalhista, no caso da mobilidade urbana, eu acho que vale destacar que o Brasil discutiu o modelo de transporte individual privado e acolheu ele por meio de legislação específica, alterando a regra da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2018, com a aprovação da Lei 13.640, e reconheceu essa modalidade como uma modalidade nova específica. Isso, inclusive, foi objeto de discussão também no Supremo Tribunal Federal, que chegou a se manifestar sobre o tema, tanto na DPF 449, quanto no recurso extraordinário 105.4110, que balizou os limites regulatórios dos municípios sobre essa atividade.
Mas, do nosso ponto de vista, é importante também reconhecer que não necessariamente esse modelo é uma obra acabada, que não caibam melhorias de ordem regulatória. É um fato real, e a Uber reconhece isso, que o trabalho por meio de aplicativos desafia os arranjos tradicionais de políticas de proteção social do trabalhador, que não foram projetadas para lidar com essa dinâmica. E mais do que isso, é fundamental reconhecer que muitas dessas políticas deveriam proteger e também chegar a esses trabalhadores de forma efetiva. Uma pesquisa do IPEA também, já essa do ano passado, mostra que apenas 23% dos motoristas e entregadores de plataforma hoje contribuem para a Previdência Social. E isso é um número 10 pontos inferior à média dos trabalhadores por conta própria, que contribuem. Então, tem alguns problemas reais que merecem que a gente se debruce e debata. Então, eu queria falar um pouco dessas características do trabalho em plataforma, né? E acho que a primeira delas que vale mencionar é a flexibilidade, mas explicar o que a gente está falando quando a gente fala de flexibilidade. A dinâmica do trabalho em plataformas, ela é marcada por independência e autonomia, em contraposição à lógica do emprego que é assentada, como o Dr. Paulo colocou aqui, na subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Tratam-se de oportunidades de trabalho de rápido acesso, em que o trabalhador tem capacidade de determinar o quando, o quanto e o como trabalhar, atraindo pessoas que buscam, por vezes, complementar a renda e, por vezes, fazer disso sua atividade principal. A gente está falando de uma flexibilidade para estabelecer uma agenda de trabalho com autonomia, para iniciar e parar de trabalhar a qualquer tempo. Não há turnos, compromissos ou termos de exclusividade, e em inúmeras pesquisas, muitos desses trabalhadores, inclusive, apontam que usam mais de um aplicativo ao mesmo tempo. E a despeito das críticas que possam caber a esse modelo, fato é que essa flexibilidade é muito superior à de um contrato de trabalho intermitente ou de prestação de serviço, porque nesses modelos, o empregador oferece períodos determinados, com turnos, horários fechados para execução de serviço, e são negociados períodos, horas, para a execução de uma previsão contratual. A própria ideia de contrato pressupõe a determinação de obrigações de fazer para o futuro, e isso é distinto do trabalho propriamente em plataforma. Porque o trabalhador de aplicativo, ele não tem obrigações futuras para com a plataforma, como tradicionalmente previstas no contrato. Ele realiza um cadastro que o faculta acesso à plataforma, mediante o pagamento de uma taxa pelo uso da tecnologia nos momentos em que ele realizar viagens, mas sem nenhuma obrigação futura de tempo que ele deve ficar engajado, de momentos que ele deve, ou de tarefas que ele deve executar. E não por acaso, esse é um fator que distingue, que aparece em diversas pesquisas como uma das características desse modelo. Da perspectiva das empresas, uma dimensão importante do trabalho em plataforma é que a flexibilidade para os aplicativos, ela significa um regime de ampla concorrência, sem relação hierárquica propriamente, para a realização dos trabalhos dos trabalhadores cadastrados. Trabalhadores de aplicativo possuem cadastro não só em uma plataforma. Geralmente, eles trabalham com plataformas concorrentes entre si. Isso implica que uma plataforma, ela precisa disputar não apenas os usuários que vão realizar as viagens, mas ela disputa minuto a minuto também os trabalhadores, os motoristas, no caso da Uber. E assim como a Uber não pode determinar que um determinado usuário opte por usar o nosso aplicativo em detrimento do concorrente, a gente também não tem o poder de determinar que os motoristas não o façam. Isso implica uma dinâmica de incentivos para fidelizar o motorista e de remuneração que é super complexa e que se torna mais difícil diante dessa dinâmica concorrencial. Do ponto de vista das plataformas, a oferta para a realização de trabalho, de serviços, ela é incerta e determinada. Também vale apontar que há sobreposições do uso de trabalho de plataforma com outras atividades. Pesquisa do Datafolha de 2023 chegou a apontar que os motoristas e entregadores têm outra fonte de renda além das plataformas. Pesquisas recentes, como a do SEBRAP, chegou a apontar que 40% dos que complementam renda têm um trabalho CLT.
E esse é um tipo de utilização muito comum dos trabalhadores em intervalos de regime, como um entregador que eventualmente ele é entregador de uma empresa, ele tem um contrato CLT e ele trabalha num aplicativo de plataforma entre uma entrega e outra, fazendo e realizando viagens. Então, é um modelo marcado pela ausência de exclusividade entre as plataformas, e isso define o regime de competição desse modelo de negócio entre elas. Então, dispostas essas características, eu vou passar rapidamente sobre alguns caminhos. Esse debate não é um debate acabado, é um debate que está em curso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas eu acho que a gente pode identificar pelo menos 3 vertentes nos debates regulatórios ao redor do mundo. Países que buscaram enfrentar essa discussão do trabalho em plataforma, forçando o enquadramento e regulações já existentes, que acho que foi o caso da Espanha e é o caso de Genebra. Países que buscaram enfrentar esse debate, mudando uma discussão de ônus da prova sobre a existência de vínculo de trabalho e jogando para o judiciário a decisão e a definição desse ponto. E alguns países que têm buscado construir novos arranjos e adaptar políticas específicas para essa modalidade nova de trabalho, que é o caso de países como a Índia, o Chile, a própria Califórnia, depois da aprovação da Proposição 22, ou mesmo a França e o Estado de Nova York recentemente. É preciso apontar que os resultados das experiências que buscaram forçar essa migração do trabalho em plataforma para um trabalho tradicional, por meio de um contrato de trabalho, não parece ter gerado resultados muito positivos. Em Genebra, na Suíça, por exemplo, houve uma decisão de reclassificar forçadamente os entregadores de plataforma e transformá-los em empregados. O efeito disso, comparativo com a cidade de Lausanne, que é uma outra cidade suíça, é bem gritante. Se você fizer uma comparação, até meados de julho de 2020, quando a decisão foi implementada, a cidade de Genebra tem uma redução de cerca de 50% dos entregadores, com a decisão pela definição de todos serem contratados como empregados, em comparação com o crescimento que seguiu na cidade de Lausanne de mais de 100%. E o mercado reduziu e o número de entregas também reduziu. Na Espanha, os efeitos também foram parecidos. Os impactos da chamada Lei Rider, que também tratou de entregadores de aplicativo, também foram bastante questionados por associações de trabalhadores. A Deliveroo, que era uma das empresas, uma das plataformas europeias que operava, acabou fechando as operações na Espanha em novembro de 2021, por conta da regulamentação, e estima-se que cerca de 10 mil trabalhadores de aplicativo deixaram de fazer entregas depois da mudança regulatória. Me parece também que as experiências que buscam mudar ou tornar mais difícil o ônus da prova acabam por ser insuficientes para lidar com o problema e pouco efetivas para garantir direitos para esses trabalhadores, porque elas delegam para o judiciário a avaliação no caso concreto da existência desse vínculo ou não, e elas criam incentivos para as plataformas, diante do estabelecimento de rol dos elementos de vínculo, a organizarem o seu funcionamento dos seus aplicativos de maneira a evitar que isso aconteça. E esse é o caso típico da Califórnia, antes da aprovação da Proposição 22, quando foi determinado a definição do teste AB5 para avaliar se existia vínculo ou não. A gente acredita muito que um caminho promissor é o de criar arranjos regulatórios específicos para esse formato de trabalho. A verdade é que não há uma incompatibilidade entre o trabalho em plataforma com políticas de proteção social do trabalho, mas para a gente torná-las efetivas, vai ser preciso enfrentar os desafios de harmonizá-las e viabilizá-las nesse ambiente. E a gente acredita que esse é o desafio que a gente deveria se debruçar. Países como a Índia, o Chile e a França, por exemplo, têm tratado isso. A Índia e o Chile requerem que as plataformas contribuam para a seguridade social dos trabalhadores em plataforma. A França e o Estado de Nova York, recentemente, incorporaram regras de requerer das plataformas garantias de ganhos mínimos, políticas de seguro e garantias para recurso nos casos de desativação. Nós aqui da Uber acreditamos
que é bem-vindo uma regulamentação específica do trabalho de plataforma para o Brasil, se ela conseguir, sobretudo, se guiar no sentido de garantir acesso a esses direitos, a proteções e benefícios desses trabalhadores, sem, com isso, prejudicar a liberdade de acesso e a flexibilidade que eles gozam hoje. E uma legislação específica e uma regulação específica, sobretudo, bem-vinda, também porque ela vai conseguir reduzir o crescimento exponencial da discussão de litígios sobre o tema no judiciário brasileiro, em busca de reconhecimento de vínculo ou de prestação de serviço para determinação de obrigações de fazer a plataforma. Se a gente conseguir caminhar na construção de uma lei que estabeleça critérios mais claros, que possa permitir essa adaptação, acho que a gente consegue diminuir o impacto disso sobre o judiciário. Hoje já passam de mais de 15 mil casos na justiça brasileira, só no TST a gente tem mais de 500 casos, e eu acredito que se a gente não enfrentar esse problema hoje, a gente não vai dar conta de criar os passos que a gente precisa. E da nossa parte, a disposição é de colaborar para que as autoridades constituídas tomem a melhor decisão possível. Obrigado.